Antes de iniciarmos nossa abordagem sobre as leis de Newton, precisamos diferenciar entre grandezas escalares e vetoriais. Iniciaremos analisando a seguinte situação. O volume de água em uma piscina pode ser de 50 metros cúbicos. O tempo de vitória de uma corrida pode ser 11,3 segundos. Em casos como esses, apenas o tamanho dos números é importante. Em outras palavras, quanto de volume ou de tempo existe? O valor 50 especifica a quantidade de água em unidades de metros cúbicos, enquanto 11,3 especifica a quantidade de tempo em segundos. Volume e tempo são exemplos de grandezas escalares. Uma quantidade escalar é aquela que pode ser descrita como um único número, incluindo quaisquer unidades, fornecendo seu tamanho ou magnitude. Outras grandezas escalares comuns são, por exemplo, a temperatura, digamos 20 graus Celsius, e a massa, 85 quilos. Embora muitas quantidades na física sejam escalares, também existem muitas que não são, e para essas quantidades, a magnitude conta apenas parte da história. Considere a figura que mostra um carro que percorreu 2 km ao longo de uma reta do início ao fim. Ao descrever o movimento, é incompleto dizer que o carro se moveu a uma distância de 2 km. Moveu para onde? Essa declaração indica apenas que o carro termina em algum lugar de um círculo cujo centro está no ponto de partida e cujo raio é de 2 km. Uma descrição completa deve incluir, além do módulo, a direção e o sentido, como na declaração. O carro se moveu a uma distância de 2 km em uma direção de 30 graus a norte do leste. Uma quantidade na qual indicamos o módulo e a direção é chamada de quantidade vetorial. Como a direção é uma característica importante dos vetores, as setas são usadas para representá-los. A direção da seta fornece a direção do vetor. A seta mostrada na figura é chamada de vetor deslocamento, porque mostra como o carro é deslocado a partir do seu ponto de partida. O comprimento da seta na figura representa o módulo ou a magnitude do vetor de deslocamento. Se o carro tivesse deslocado 4 km em vez de 2 km do ponto de partida, a flecha teria sido desenhada 2 vezes maior. Por convenção, o comprimento da seta que representa o vetor é proporcional ao módulo do vetor. Na física, existem muitos tipos importantes de vetores, e a prática de usar o comprimento de uma seta para representar o módulo de um vetor se aplica a cada um deles. Todas as forças, por exemplo, são vetores. No uso comum, uma força é um empurrão ou uma ação, e a direção na qual a força atua é tão importante quanto a força ou o valor da força. A magnitude de uma força é medida do Sistema Internacional de Unidades, chamada de Newton. Uma flecha representando uma força de 20 newtons é desenhada 2 vezes maior do que uma representando uma força de 10 newtons. A distinção fundamental entre escalares e vetores é a característica da direção. Os vetores possuem direção e os escalares não. Operações de vetores. Adição. Frequentemente é necessário adicionar um vetor a outro e o processo de adição deve levar em conta o módulo e a direção dos vetores. A situação mais simples ocorre quando os vetores apontam na mesma direção, ou seja, quando são colineares. Inicialmente, faremos uma simulação usando o PhET. Consideremos o primeiro vetor que denominamos de A, cujo módulo é igual a 20 unidades, e o vetor B, com módulo igual a 10 unidades. Observamos que os dois vetores têm a mesma direção e sentido.
Estes vetores são colineares e, consequentemente, a soma será representada como mostrado na equação 1. É evidente que para esta situação não existe diferença entre somar os valores e somar os vetores. Portanto, podemos concluir que o módulo de S é igual ao módulo de A mais B, adicionando os vetores com FET. Através do FET, faremos a soma vetorial de A e B. Inicialmente, colocamos na origem do eixo X o vetor A. Observe o tamanho da seta que representa o vetor A. Agora, do final de A, representamos o vetor B. O vetor S é constituído com início em x igual a 0 e o final de B. Este vetor será representado pela seta verde. Se A tem um comprimento de 20 unidades e B o comprimento de 10 unidades, vemos que o vetor S, representado pela seta verde, tem um comprimento de 30 unidades. E para melhor visualizar, colocamos um pouco acima dos outros dois. Como o vetor pode ser deslocamento, velocidade, força, estamos representando a sua unidade por U. Assim, se tivéssemos adicionando dois deslocamentos dados em metros, teríamos A igual a 20 metros e B igual a 10 metros e S igual a 30 metros. Analisando esta situação, podemos concluir que esse tipo de adição de vetor é idêntica à adição familiar de dois números escalares, 20 mais 10 igual a 30, e pode ser realizado aqui somente porque os vetores apontam na mesma direção e sentido. Para mostrar que nem sempre o módulo de S é igual ao módulo de A mais o módulo de B, vamos considerar a seguinte situação. Os vetores perpendiculares são frequentemente encontrados e iremos mostrar como eles podem ser adicionados. Esta simulação se aplica a um carro que viaja primeiro com um vetor de deslocamento de 28 metros na direção leste e depois com um vetor de deslocamento de 13 metros na direção norte. Os dois vetores são adicionados para fornecer um vetor de deslocamento resultante. Mais uma vez, os vetores a serem adicionados são organizados do início para a ponta. O vetor resultante aponta do início do primeiro para a ponta do último vetor adicionado. O deslocamento resultante é dado pela equação R igual a A mais B. A adição nesta equação não pode ser realizada escrevendo R igual a 28 mais 13, porque os vetores têm direções diferentes. Como podemos ver, os dois vetores formam os catetos de um triângulo retângulo e, portanto, usamos o teorema de Pitágoras de modo que o módulo do vetor resultante será módulo de R igual a raiz quadrada do módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado, que vai ser igual a 24,9 metros. Precisamos determinar a direção do vetor resultante em relação ao eixo do x. Da figura, vemos que a tangente de θ é igual ao módulo de B dividido pelo módulo de A, que é igual a 13 dividido por 28, donde concluímos que θ é igual a 24,9 graus. Quando os dois vetores não são lineares e nem perpendiculares. Quando os vetores adicionados não são lineares e nem perpendiculares, o arranjo não leva a um triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras não pode ser usado. A simulação ilustra esse caso para um carro que se move com um deslocamento de 28 metros para o leste e depois com um deslocamento de 13 metros na direção 57,5 graus ao norte do oeste. Como sempre, o deslocamento resultante é direcionado do início do primeiro vetor para o final do último. A adição do vetor ainda é dado de acordo com R igual a A mais B. No entanto, o módulo de R não é igual ao módulo de A mais B, porque os vetores não têm a mesma direção, e nem R é igual à raiz quadrada do módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado, porque os vetores não são perpendiculares e o teorema de Pitágoras não se aplica.
Outros meios devem ser usados para encontrar o módulo e a direção do vetor resultante. Uma abordagem usa uma técnica gráfica. Neste método, um diagrama é construído em quais as setas são desenhadas cauda a cabeça. Os comprimentos das setas do vetor são colocados em escala e os ângulos são desenhados com precisão, talvez com um transferidor. Então, o comprimento da seta que representa o vetor resultante é medido com uma régua. Esse comprimento é convertido para uma grandeza do vetor resultante usando o fator de escala com o qual o desenho é construído. Na simulação, por exemplo, uma escala de 1 centímetro de seta é usado o comprimento para cada 1 metro de deslocamento e pode-se observar que o comprimento da seta A, que representa 28 centímetros, é igual a 28 metros. Já o comprimento da seta B é igual a 9,4 centímetros, que é igual a 9,4 metros. E o ângulo alfa que faz com a seta A é de 57,5 ao norte do oeste. Como cada centímetro corresponde a 1 metro de deslocamento, o módulo de R é 23,7 metros. O ângulo θ, que indica a direção do vetor R, pode ser medido com o transferidor como sendo 27,6 ao norte do leste. Este problema poderia ser resolvido usando as relações trigonométricas e a relação entre a resultante e as componentes do triângulo.